esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na mensagem anterior, nós procuramos abordar a carreira cristã, a carreira da fé, do ponto de vista de um atleta preparado para correr. É necessário estar preparado para correr a carreira da fé. É necessário exercício espiritual, exercício na piedade. Se nós não nos exercitarmos espiritualmente, constantemente, nós não vamos conseguir terminar a carreira. Nós vamos desfalecer antes do final. Nós vamos ser impedidos por obstáculos, pesos, pecados. Vão acontecer coisas que vão nos atrasar ou mesmo remover, nos retirar da carreira. Se estivermos exercitados, se estivermos nos exercitando, então seremos capacitados espiritualmente para completar a carreira. Portanto, o exercício espiritual, o exercício na piedade, o exercício das faculdades espirituais, ele é muito importante para nós prosseguirmos e terminarmos a nossa carreira como Paulo terminou. Completei a carreira. Hoje, então, nós queremos olhar a carreira num outro sentido. Que o atleta, ele corre olhando para o alvo e para o prêmio. Um atleta olhando para o alvo e para o prêmio. Nós corremos a carreira, mas diante de nós está um alvo. E esse alvo tem um prêmio. Paulo fala disso. Ele diz que numa corrida olímpica da sua época, todos correm, mas um só leva o prêmio. E ele nos diz que na carreira cristã nós devemos correr dessa maneira, como se só nos interessasse o primeiro prêmio. Isso é uma atitude, é a atitude do atleta cristão. Ele quer o primeiro prêmio. Nós sabemos que na carreira cristã, o primeiro prêmio não é só de um dos filhos de Deus. Na verdade, irmãos, o primeiro prêmio já foi dado, porque o vencedor é o nosso Senhor. Ele é o vencedor. E por isso que Hebreus 12, 1 e 2 nos fala que nós corremos a carreira olhando firmemente para Ele. Ele é o autor e consumador da fé. Nele a fé ganhou existência. E nele a fé é consumada. E quando nós olhamos para Ele, o vencedor, então nós podemos vencer. E aí quando corremos com Ele, nós certamente alcançaremos o prêmio. Qual é o alvo da carreira da fé? Para onde nós estamos correndo? Nós sabemos que, já falamos sobre isso, né? Que existem aqueles grandes objetivos da vida cristã. Esses objetivos, eles são individuais, né? Eles se referem a nós individualmente, né? E nós sabemos que estamos sendo conformados à imagem do nosso Senhor. Vivemos uma vida diante dele para que sejamos assim transformados, para que o nosso caráter seja moldado e ele seja visto em nós, ele seja manifestado em nós, o testemunho de Jesus Cristo seja expressado nas nossas vidas individuais. Esse é um propósito para o indivíduo. Mas sabemos que Deus tem um propósito também coletivo, corporativo, para a sua noiva, a igreja. E que Deus se propôs a ter uma noiva para o seu filho, uma companheira eterna, que esteja para sempre com ele. É uma igreja gloriosa, santa e sem defeito. Esse é o propósito de Deus, coletivamente. Esse corpo
cuja cabeça gloriosa expressa o seu caráter nos demais membros. Então nós sabemos, propósito individual, conformados à imagem do nosso Senhor. Propósito coletivo, expressando como corpo a glória do cabeça. E o propósito universal, lá em Efésios 1 fala também sobre isso. Todas as coisas hão de convergir em Cristo. Esse é o propósito universal. As coisas já estão convergindo nele e vão estar completamente concentradas nele, para que ele seja tudo em todos, tudo em todas as coisas. Então nós conhecemos estes grandes objetivos, esses grandes propósitos da vida cristã. Devemos conhecer isso mais, devemos aprofundar o nosso conhecimento destes aspectos, desde os mais pessoais até os mais universais. Contudo, nós também devemos ser capazes de transferir estes grandes temas ao nosso viver, ao nosso dia a dia. Porque é fazendo isso, é transpondo essas coisas tão grandiosas para as nossas circunstâncias de vida, que nós verificamos se estamos na carreira. Existe o grande perigo, né, de nós contemplarmos esses grandes temas da fé, e de nós nos aprofundarmos nele, quase como filósofos, teólogos, mas não conseguirmos relacionar isso com o nosso viver diário. Nosso irmão Romeu falou sobre isso agora na sessão passada. Então, precisamos transferir a grandeza desses temas para o nosso viver diário, para o nosso dia a dia. O texto de Filipenses 3,12, ali nós vemos Paulo nos dizer que ele prossegue para conquistar aquilo que também, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Veja aqui, irmãos, vejam aqui que Paulo foi conquistado pelo Senhor. O Senhor o conquistou. Mas o Senhor o conquistou para que Paulo se tornasse um conquistador. A palavra conquistador, no original aqui, ela significa tomar com gana, tomar posse. É realmente conquistar, quase como uma conquista militar. Aqui nós vemos, quando eu li o versículo lá inicialmente para os irmãos, tem o versículo 13, a nossa versão revista atualizada diz assim: não julgo havê-lo alcançado. Na verdade ali é conquistado, ou seja, a palavra conquista, conquistar, conquistado, ela aparece 3 vezes nestes 2 versículos, Filipenses 3:12 e 13. A conquista, nós fomos conquistados para conquistar. Isso é algo importante, porque, irmãos, você já pensou na sua vida cristã como a vida de um conquistador? Isso não é algo exclusivo para o apóstolo Paulo. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é toda para todos nós. Então, quando aqui nós vemos que Paulo foi conquistado para se tornar um conquistador, isso significa que cada um de nós foi conquistado pelo Senhor para se tornar um conquistador. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, quando nós vemos a narração da criação do homem, ali nós vemos a palavra de Deus nos dizer assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra.
Aqui nós vemos como Deus projetou o homem. Deus originalmente projetou o homem para que ele enchesse a terra, para que ele dominasse, para que ele sujeitasse a terra, colocasse a terra debaixo do domínio de Deus. Esse era o propósito original. Deus colocou o homem num jardim. Nós sabemos que a terra, ela foi criada por Deus, mas de alguma forma ela se tornou sem forma e vazia. Quando houve a rebelião de Satanás, houve uma perturbação no universo. E Deus criou o homem nesse contexto, para resgatar a terra. Deus colocou o homem no jardim do Éden, um jardim que ele preparou, para que então o homem e a mulher pudessem multiplicar-se, encher a terra, estender aquele jardim, completar a restauração desse planeta e quem sabe depois do universo todo, de modo que assim Cristo fosse tudo em todos e em todas as coisas. O homem haveria de comer da árvore da vida, e com a vida do Filho de Deus, a vida de Cristo, ele então completaria esse propósito. Nós sabemos que, infelizmente, o primeiro homem e a primeira mulher caíram. E com isso, aquele intento original, ele foi interrompido. Mas graças a Deus, porque o plano de Deus com o homem não mudou. Na plenitude do tempo, ele enviou o seu filho. E o seu filho realizou aquela obra de redenção. Nós somos salvos maravilhosamente na cruz do Calvário, pela obra do nosso Senhor Jesus. E com isso, Deus pôde retomar o seu plano de, com o homem, resgatar este universo caído. É por isso que nós somos, hoje, conquistadores. Irmãos, existe um problema muito sério que tem assolado o cristianismo. A nossa queda foi tão terrível, e a salvação que nós recebemos foi tão maravilhosa, que muitos são os cristãos que consideram isso como tudo, ser resgatados, ser perdoados dos seus pecados, ser livrados do juízo eterno, saber que não entrarão na morte eterna, mas pelo contrário, têm em si a vida eterna. E muitos cristãos se contentam com isso e vivem passivos, sem avançar. Nosso irmão Devern Fromke, naquele seu livro tão precioso, Supremo Propósito, ele enfatiza tanto isso, principalmente no início do livro. A redenção é um meio, ela não é um fim. A salvação que nós recebemos inicialmente, ela é o começo. Há muito mais, porque quando nós fomos salvos, então nós fomos colocados na carreira, na corrida. E precisamos então avançar. Há muito para avançar. Muitos cristãos, por causa disso, irmãos, vivem em acusação, centrados nos seus problemas, nos seus pecados, olhando para si mesmos. Muitos vivem se cobrando por aquilo que não são e não fazem.
E muitos se cobram e vivem cobrando dos outros. Aquilo que não são e não fazem. Isso não é o Evangelho. Isso é a obra de Satanás. Apocalipse 12:10 nos fala que ele é o acusador de nossos irmãos. O irmão Rodrigo já falou disso. O trabalho dele é acusar de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele é o acusador. Ele quer que nós fiquemos concentrados em nós mesmos, no que não temos, no que não somos. E quando ficamos paralisados, olhando para nós, fracassando aqui, fracassando ali, em remorso e em lamentação pelos nossos fracassos, nós simplesmente não saímos do lugar, não avançamos. Irmãos, quando a nossa consciência, faculdade do nosso espírito, nos acusar, nós devemos atender a sua voz. Quando nós sentimos aquela perda de paz, por algum pensamento inadequado, por algum ato inadequado, nós devemos atender a voz da consciência e imediatamente nos voltarmos para o Senhor, confessarmos o nosso pecado, expressarmos o nosso arrependimento, reconhecimento de que erramos, receber o perdão dos pecados e voltar para a carreira, voltar a correr, voltar a olhar para o alvo, voltar a funcionar como conquistadores para Deus. 1 João 1,9 nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, parece que isso é uma coisa muito básica, muito primária. Mas, irmãos, nós precisamos repetir isso, porque nós vivemos nos últimos dias. O nosso inimigo sabe que pouco tempo lhe resta e ele quer nos atacar, para que nós fiquemos centrados em nós mesmos, para que nós não confiemos no poder purificador do sangue de Jesus. E mais do que nunca hoje nós precisamos aprender a ver nesse sangue aquele poder ao qual nós podemos recorrer e devemos recorrer constantemente. Nós somos sim pecadores. Nós devemos ter no arrependimento um exercício constante. Nós devemos ter uma consciência sensível para que sejamos reprovados e nos voltemos para o sangue. Nós vamos ver isso mais adiante, mas a primeira característica do vencedor, nosso irmão Rodrigo tem falado disso, é que eles dependem do precioso sangue. Eles são lavados constantemente pelo precioso sangue. 1 João 2, 1 e 2, pouco adiante desse trecho que nós lemos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse é o valor do precioso sangue do nosso Senhor. Meus irmãos, como nós precisamos ter consciência, e que o Senhor nos dê essa consciência da grandeza da obra de justificação realizada pelo Senhor Jesus. Ele nos justificou, Ele eliminou o escrito de dívida. Nós estamos justificados.
Meus irmãos, nós não perderemos essa posição. Quando o Senhor nos justificou, Ele preencheu um atestado dizendo que não há pecado. Ele não vê pecado em nós porque somos justificados. Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Nós só precisamos nos manter debaixo deste poder e não permitir que nada entre. E se por acaso, se todavia pecarmos, então nós recorremos ao Senhor e permanecemos nele. Meu irmão, minha irmã, não se deixe viver debaixo de acusação. Não se deixe viver debaixo da tentativa do inimigo de fazer você viver em torno. Certo? Então vamos retomar. Então, irmãos, a palavra de Deus nos deixa claro que a vida cristã é uma vida de conquista. Sem dúvida, nós não devemos desprezar o pecado. Não podemos desprezar o fato de que em nós há uma natureza pecaminosa. E nós precisamos ser muito cuidadosos com isso. É necessário que o cristão trilhe durante toda a sua vida o caminho da cruz. É necessário que esse caminho seja trilhado. Porque por meio desse caminho, como nosso irmão falou na primeira sessão, nós seremos emancipados da nossa natureza pecaminosa e nós seremos transformados à imagem do nosso Senhor. Por isso que os nossos caminhos se estreitam. Por isso que circunstâncias são especialmente desenhadas por Deus. E nós precisamos olhá-las com os olhos da fé. E cooperar com os caminhos de Deus através delas. Então, seremos transformados. Contudo, não devemos viver uma vida olhando para nós mesmos, centrando a nossa atenção nos nossos problemas. Nós devemos ir adiante, prosseguir, conquistar. Esse é o chamamento. O propósito original da criação do homem foi esse. E nós hoje somos chamados para conquistar. Filipenses, o trecho que nós lemos. Paulo diz, 3, 12 e 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo conquistado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 13, Paulo nos diz que, quanto ao nosso passado, sejam as coisas positivas, aquelas coisas que nós consideramos triunfos, vitórias no Senhor, ou sejam aquelas coisas que nós tratamos como negativas, nossos fracassos, nossos tropeços, tanto uma como outra, ele esquece, deixa para trás, porque existe um poder, um empuxo muito forte que é avançar. Paulo quer avançar, Paulo quer conquistar. Nós já falamos da segunda viagem apostólica, quando Paulo e Silas chegam
após terem visitado as igrejas da Galácia, eles queriam ir para a Ásia, queriam ir para Éfeso. E nós vimos ali, né, como a consciência não permitiu que eles fossem para a Ásia. Aí pensaram na Bitínia, para o norte. O Espírito de Jesus não permitiu. Aí eles pensaram em ir para frente, né, em direção à cidade de Troade, né? E aí não perderam a paz, então foram. Isso é a atitude de um conquistador. Isso é a atitude de um comandante militar que está seguindo ordens e ele olha: onde eu devo conquistar agora? Para cá? Não. Para cá? Não. Para cá? Vai à frente. E quando ele chega à frente, ele descobre que não é ali, que ele tem que cruzar o mar, entrar na Europa, porque é na Macedônia a próxima terra a conquistar. Já falamos também do final da terceira viagem, quando Paulo está se dirigindo a Jerusalém com oferta para os pobres da Judéia, e ele tem esse objetivo, e muitos irmãos não conseguem entender esse objetivo, mas ele sabe, ele tem que ir lá, aquilo é uma etapa. Mas ele escreve aos romanos, porque já antecipa as próximas etapas. Ele diz: eu quero visitar vocês depois que eu for a Jerusalém. E quando eu for visitar vocês, quando eu finalmente conseguir, né, até agora o Espírito me tem impedido. Mas quando eu for até vocês, eu quero também ser enviado depois para a Espanha. Isso é o coração de um conquistador. O empuxo de ir para frente, conquistar. Irmãos, o que nós temos para conquistar? Seguramente, a imensa maioria de nós não terá diante de si as circunstâncias externas do apóstolo Paulo, mas nós fomos chamados para conquistar. O que tem para conquistar ao nosso redor? Eu lembro de Caleb, na terra prometida, que foi pedir a Josué: dá-me este monte, Hebrom. Josué deu o monte para ele, e ele foi lá. E ele derrotou os 3 filhos de Anak, os 3 filhos do gigante, aos 85 anos. Dá-me este monte. Esse é o espírito do conquistador. Irmãos, o que nós temos para conquistar? O que está ao nosso redor? O que está na nossa vida pessoal? Quais são as conquistas que têm que ser alcançadas na nossa vida pessoal? O que o Senhor quer alcançar no nosso coração, na nossa vida pessoal? O que o Senhor quer alcançar na nossa família? Esposa, esposo, filhos, pais, parentes. O que o Senhor quer alcançar? O que Ele quer conquistar? Como nós podemos cooperar com isso? O que o Senhor quer conquistar aonde nós congregamos? Na igreja, entre os santos? Quais são as conquistas? Sim, muitas vezes há muitas dificuldades. Nós olhamos para os nossos irmãos, nós dizemos assim: são difíceis esses irmãos. Os irmãos devem dizer, sem a gente ouvir, né? Que irmão difícil aquele lá. Irmãos, as circunstâncias são difíceis, mas nós somos chamados a conquistar. No meio da igreja de Deus, servindo aos irmãos, encorajando os irmãos, consolando, edificando. Conquista. O que tem para conquistar no mundo ao nosso redor? Todos nós trabalhamos, estudamos, todos nós temos vizinhos, temos parentes que não creem, nós temos um contexto de vida que lida muito com o mundo, toca no mundo. Quais são as conquistas? O que o Senhor quer que nós conquistemos? Nós temos que olhar e achar ali a nossa Macedônia, a nossa Roma, a nossa Espanha, e conquistar isso para o Senhor. Você entende, irmão, o que é
uma vida de conquistador. O Senhor nos chama para isso. Paulo foi um atleta corredor e ao mesmo tempo conquistador. Ao mesmo tempo que ele corria, ele conquistava. Essa é a carreira da fé. Queridos irmãos, se nós não estamos correndo, se nós não estamos conquistando, se a nossa vida cristã está se arrastando ou está quase paralisada, faça o que o autor de Hebreus nos diz. Coloque os seus olhos firmemente em Jesus. Fixe os seus olhos nele. Tire os seus olhos das circunstâncias. Você lembra que Caleb, ele visitou com os 12 espias, ele era um dos 12 espias, e ele viu os gigantes, ele viu as muralhas, mas ele se recusou a temer aquelas dificuldades, porque ele contemplava o Senhor. Precisamos olhar para o nosso Senhor. Esse é o meio de vencer. Não é olhar para nós mesmos, não é olhar ao nosso redor, não é olhar a igreja ao nosso redor e ver os defeitos, as confusões. É olhar para Ele, autor e consumador da fé. Efésios, existem alguns versículos em Efésios que nos falam das riquezas que há nele. Efésios 3:8, carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O nosso Senhor é fonte de insondáveis riquezas. O que é insondável? Insondável é algo que nós não conseguimos sondar. Uma sonda é algo que é enviado, por exemplo, ao fundo do mar, para tentar achar petróleo, achar minerais, e ela vai profundamente em busca daquilo que se está procurando. As riquezas de Cristo são insondáveis, nunca terminarão. Nós vamos cavar, nós vamos penetrar, nós vamos experimentar, e sempre vai haver mais e mais e muito mais. Essas são as riquezas do nosso Senhor, que estão à nossa disposição para nós vivermos. Logo em seguida, do mesmo capítulo 3, versículos 14 a 16, Paulo nos diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Segundo a riqueza da sua glória, sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Meu irmão, quando um rico dá uma esmola para um mendigo, ele deu algum recurso que ele tinha no seu bolso. Mas quando um rico encontra um mendigo e ele concede uma grande soma de dinheiro, ele está dando segundo a sua riqueza. Isso é algo extraordinário. O Senhor, Ele nos dá segundo a riqueza da sua glória. O Senhor não nos dá com conta-gotas. O Senhor não nos dá uma ração. Ele nos concede segundo a riqueza da sua glória. Se nós o buscarmos, se nós nos achegarmos, nós vamos experimentar essa riqueza. Essa é a provisão que Ele nos dá.
Finalmente, Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O irmão Sauer, no seu livro Na Arena da Fé, ele traduz de forma mais precisa esse versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer superabundantemente acima de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Ele nos concede superabundantemente acima de tudo quanto pedimos ou pensamos. Paulo usa muitos superlativos aqui, superabundantemente acima de tudo, para expressar as inesgotáveis riquezas que estão ao nosso dispor para corrermos a carreira e conquistarmos. Finalmente, Romanos 8, no final do capítulo 8 de Romanos, somente o versículo 37. Todo esse trecho é maravilhoso, de 31 a 39, mas o versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vencedores aqui, o sentido mais que vencedores é super vencedores. A palavra vencedor, nikao, ela está adicionada do prefixo hiper no grego, que quer dizer super vencedores. Em todas as coisas, em todos os sofrimentos, em todas as situações, nós somos super vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o evangelho de Romanos proclamado por Paulo. Essa é a provisão que o Senhor nos deu para vencermos. Amados irmãos, nós não podemos negar que temos tribulações e sofrimentos. Nossos irmãos já falaram. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 1, o irmão Romeu falou sobre experiências que Paulo teve, que chegaram a fazer com que ele desesperasse da própria vida. Muitas vezes o Senhor nos coloca em situações de limite. Nós passamos por isso. E muitas vezes essas circunstâncias, elas são tão fortes que nós chegamos a perder um pouco, por algum tempo, a percepção da pessoa do Senhor, da presença do Senhor, do seu suprimento. A tal ponto ficamos estonteados. Mas, irmãos, o Senhor usa isso para nos mostrar a sua suficiência. 1 Coríntios 10, 13, Paulo nos diz: não vos sobreveio tentação. E aqui a palavra tentação, ela é provação, experiência disciplinar. Não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então aqui nós vemos que nessas provações, nessas dificuldades, nesses sofrimentos que hão de vir, o Senhor nos proverá livramento. Sim, nós vamos descobrir que as situações são muito acima das nossas forças, mas é então que nós vamos descobrir a eficácia e a grandeza do seu poder, a profundidade dos seus recursos, e nós seremos exercitados nesse poder que nos capacita a viver uma vida de conquistadores e correr a carreira. Portanto, irmãos, as adversidades e sofrimentos, elas são a academia do corredor da carreira da fé.
ali nós somos exercitados. Ali nós recebemos graça. Ali o nosso coração é alargado, expandido na presença do Senhor. Fomos chamados para conquistar. Essa é uma concepção importante da vida cristã. Ela não é muito comum. Muitas vezes predomina uma perspectiva mais sombria da vida cristã. Esse lado é muito importante, irmãos. É o lado do caminho da cruz. Mas o caminho da cruz tem seu aspecto de ressurreição. Se nós trilhamos o caminho da cruz, então nós experimentaremos a vida de ressurreição. E essa é uma vida que conquista. Os irmãos têm falado, no Rodrigo principalmente, de Apocalipse 2 e 3. E ali a vida do vencedor é apresentada. Ou pelo menos ali a nossa atenção é chamada para o fato de que nós, como membros do corpo de Cristo, somos chamados a vencer. Cada uma das igrejas, em cada uma delas, nós vamos encontrar uma promessa ao vencedor. Apocalipse 2:7, ao vencedor. Apocalipse 2:11, 2:17, 2:26 a 28. 4 convocações ao vencedor. 4 anúncios de recompensa ao vencedor. Apocalipse 3:5, 3:12, 3:21, mais 3. As 7 igrejas. Sabe, irmãos, nós lemos lá em Efésios 5, 25 a 27, Paulo nos fala que Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, por meio tendo-a purificado, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito do Senhor, não apenas individual, não apenas salvar vidas, indivíduos, mas santificar uma noiva. E ela será apresentada a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, santa e sem defeito. Nós muitas vezes olhamos para a igreja, para a nossa experiência de igreja, para as assembleias em geral, para a condição do cristianismo no mundo, nos nossos dias. E nós nos perguntamos: onde está a igreja gloriosa? Sim, o Senhor está chegando, Ele está vindo, mas a igreja está tão longe. A igreja está tão desviada, tão corrompida, tão envolvida com o mundo, envolvida consigo mesma. Mas, irmãos, o Senhor vai obter essa igreja, sim. É o que a palavra de Deus diz aqui em Efésios. É o que diz lá no final do livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqui nós vemos, isso vai acontecer. Essa igreja gloriosa está sendo formada. Ela será formada pelos vencedores da igreja. Por estes que estão aqui descritos. Meus irmãos, estes vencedores, nós já sabemos. Nosso irmão nos falou ontem mesmo, Apocalipse 12, versículo 11, quem são? Eles são aqueles que venceram
por si mesmo? Não. Eles venceram por causa do sangue, porque seus pecados foram perdoados, porque as suas iniquidades foram lavadas, e porque eles, como pecadores, se mantiveram conscientes da sua condição de pecadores e constantemente sendo purificados pelo precioso sangue na presença do Senhor. Por isso eles vencem. Eles não são super-heróis, mas eles conhecem o poder do sangue. Eles deram a palavra de testemunho. A vida do Senhor se manifestou nas suas vidas. A partir de uma comunhão íntima com Ele, aquela vida se expressou. Com palavras ou sem palavras. Cristo foi manifestado. Palavra de testemunho. E eles também não amaram as suas próprias vidas até a morte. Isso se aplica aos mártires da igreja, mas isso se aplica a todos nós, porque fala da nossa disposição sacrificial diante do Senhor, de oferecer as nossas vidas por completo, de desperdiçar as nossas vidas por amor do Senhor, por amor da sua igreja. Aqui, essas 7 igrejas, elas são 7 igrejas reais da época do apóstolo João. Eram 7 assembleias que João conhecia muito bem, porque ele exercia seu ministério entre elas. São igrejas reais daquela época, no final do 1º século. Mas elas também, por causa do número 7, que é o número de perfeição terrena na Bíblia, elas mostram a condição típica da igreja ao longo da história em todos os tempos. Então nós vamos encontrar essas 7 assembleias em todos os momentos da história da igreja. São condições características. Nós vemos aqui 2 igrejas que são elogiadas. A igreja de Filadélfia, ela é bastante elogiada. A igreja de Esmirna, que é uma igreja sofredora, também é elogiada, porque o Senhor diz que ela é rica. As outras 5 igrejas são reprovadas, são conclamadas ao arrependimento. Uma delas, Éfeso, a primeira, está em decadência espiritual. Tinha uma herança muito rica, mas estava em decadência pela perda do primeiro amor. E quando não há primeiro amor, devoção genuína, primária ao Senhor, as obras podem até ser as mais bíblicas, genuínas aparentemente, que possamos fazer. Mas se elas não foram movidas pelo nosso amor, pela nossa devoção ao Senhor, elas são desprezáveis. A igreja de Éfeso estava em decadência espiritual. A igreja de Laodiceia, a última igreja, ela estava em orgulho espiritual. Uma igreja orgulhosa. Uma igreja que se achava detentora de grandes coisas. Rica, abastada. Talvez uma igreja que pudesse, que devesse ensinar as outras igrejas. Orgulho espiritual. Outra, Sardes, é uma igreja que tem aparência de vida. Se nós olharmos assim externamente, está muito vivo. Mas o Senhor diz, estás morta. As outras 2, Pérgamo e Tiatira, são igrejas misturadas com o mundo. O mundo começou a entrar numa e o mundo se estabeleceu dentro na outra. Igrejas mundanizadas. Irmãos, tudo isso nós vemos hoje. Todavia, se há vencedores em Filadélfia e em Esmirna, dentro das igrejas problemáticas, nós também vemos vencedores. Veja, por exemplo, Tiatira. Apocalipse 2, 24, 25.
Digo todavia a vós outros, os demais em Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina e não a conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Há vencedores lá, que devem conservar o que têm até a vinda do Senhor. Veja Sardes. Tens contudo em Sardes, Apocalipse 3:4, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Meus irmãos, quando nós olhamos estas igrejas, a maioria delas com grandes problemas, e nós vemos os vencedores lá, nós vemos como é que o Senhor vai ter a sua igreja gloriosa. Ele a terá por meio destes vencedores. Eles estão lá no meio da confusão, no meio dos problemas, mas eles perseveram. Eles não abandonaram o caminho do Senhor e a igreja do Senhor. Eles perseveram. Aqui nós vemos onde é o contexto em que Deus levanta os vencedores. Meus irmãos, se nós olharmos esses 2 capítulos, essas 7 igrejas, nós vemos que o vencedor não é um indivíduo que aparece como vencedor individual. O vencedor, ele está no contexto da igreja. Ele vence na igreja e pela igreja. Ele mesmo diante de circunstâncias difíceis, ele persevera no contexto da igreja. Os vencedores, eles carregam o testemunho do Senhor, mesmo sem ser conhecidos. Eles não buscam reconhecimento. Eles não buscam a atenção. Mas eles são aqueles servos que alimentam os seus conservos no devido tempo. Eles não estão esperando por uma liderança que venha para conduzir todas as coisas e prover todas as coisas. Eles estão servindo em humildade, em submissão e trazendo alimento, que é Cristo, Cristo vivo nas suas vidas, para que a igreja dê o seu testemunho e o Senhor possa ter a sua noiva gloriosa. Eles não criticam aos demais irmãos. Eles não falam desse e daquele. Porque eles aprenderam que mesmo estes irmãos que talvez sejam dignos de crítica e de reprovação, eles devem ser ganhos. Eles devem ser conquistados. O vencedor ele vence na igreja. Irmãos, por isso é que nós vemos que a pista atlética do corredor na carreira da fé é a igreja. Ali você corre, ali você conquista. Ali você mostra que realmente diante do Senhor é um vencedor. A sua vitória não é para si mesmo, é a vitória coletiva da igreja, do corpo de Cristo. Na nossa assembleia local, nós servimos e corremos a carreira da fé. Os vencedores, eles não se isolam nos seus grupos. Hoje em dia, muitos cristãos ficam encerrados nos seus grupos, aqui e ali, e quase que tem medo de contatar outros irmãos.
porque esses irmãos podem perverter, contaminar a sua fé. Não. Não, meus irmãos, não é assim. Eles têm no coração a igreja do Senhor. Eles têm no coração os santos, todos os santos da localidade. E eles têm aquele desejo de conseguir expressar a unidade do Espírito junto com os demais irmãos. Eles aspiram por uma verdadeira comunhão com todos os santos. Isso demonstra que eles são os vencedores da igreja. Irmãos, o propósito de Deus com a sua igreja vai ser alcançado pelos vencedores. Eles vencem por si e pela igreja. Ainda que as aparências enganem, podemos olhar para uma determinada assembleia, precisamos ver de perto o que está acontecendo ali, porque eles podem estar ali, guardando o que o Senhor deu para eles, guardando a sua coroa, andando de branco, sendo dignos, mesmo no meio da confusão. Esses são os vencedores da igreja. O princípio do vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir o que o Senhor está dizendo para servirmos na igreja. Então, vem a promessa para o vencedor. Nós não temos tempo para ver algumas coisas aqui que seriam interessantes de nós vermos, como por exemplo, o exemplo de Daniel, no capítulo 9, versículos de 1 a 7. Meus irmãos, se vocês lerem a intercessão de Daniel, Daniel estava na Babilônia. O tempo estava se cumprindo. Ele descobriu pelos livros, os 70 anos se passaram, é hora de voltar, o testemunho de Deus precisa ser reestabelecido em Jerusalém. Meus irmãos, Jeremias era profeta na mesma época que Daniel. Jeremias escreveu a sua profecia e ele tinha aqueles livros consigo, e nós sabemos que o final da vida de Jeremias, ele teve que acompanhar um pequeno grupo de judeus para o Egito. De alguma forma, aqueles rolos de Jeremias, eles chegaram até a Babilônia. O Egito fica do outro lado, né? Nós sabemos que Israel está aqui no centro, né? O Egito está ao sul, de um lado, a Babilônia está ao norte, do outro lado, né? O Egito ao ocidente, Babilônia ao oriente. É muito distante. De alguma forma, aquele rolo chegou até a Babilônia. E Daniel obteve uma cópia daquele livro. E Daniel começou a estudar a profecia de Jeremias. E ele chegou um momento em que ele percebeu: os 70 anos se cumpriram. O que será que Daniel vai fazer? Ele já é muito idoso, 80 anos, talvez mais. Ele não pode fazer aquela viagem. O que será que Daniel vai fazer então? Ele vai montar um grande programa, ele vai tentar obter fundos, ele vai falar com o imperador. Não, ele foi orar. Ele foi orar a Deus, se prostrou. E o que ele fez? Se arrependeu. Não dos seus pecados. Se arrependeu do pecado dos seus pais, do seu povo. E ele se prostrou. E ele disse: Senhor, a nós compete corar de vergonha. Mas Tu és o Deus de toda a misericórdia. E ele termina a sua oração dizendo: Senhor, faz isso por amor do Teu nome e da Tua santa cidade, Jerusalém.
E nós sabemos que Deus ouviu a sua oração. Deus levantou um remanescente fiel. Aquele remanescente voltou para a terra de Israel. Reconstruiu o templo, reconstruiu a cidade, reconstruiu as suas muralhas. E dessa forma, o nosso Messias pôde voltar, pôde vir a esse mundo e entrar na cidade do grande rei. O nosso Messias pôde se fazer carne e ir até o Calvário e morrer por nós. Meus irmãos, esse é o coração de Daniel. Daniel certamente não tinha críticas, comentários a fazer sobre o pecado do seu povo, mas ele se incluiu, ele tomou sobre si o pecado do seu povo. Ele confessou, envergonhado, o pecado do povo como seu pecado. Meus irmãos, isso é a atitude do nosso Senhor. Ele se apresentou, aquele que não tinha pecado, naquele madeiro, para tomar sobre si o nosso pecado. Esse é o caráter do vencedor. E aqui nós vemos, Daniel toma sobre si a vergonha do testemunho de Deus na terra e clama a Deus e é atendido. Esse é o viver do vencedor no meio do povo de Deus. Portanto, olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Só nele poderemos viver essa vida vencedora. Nós não podemos, ele pode em nós. Ele nos deu toda a provisão, irmãos, para vivermos essa vida de vencedor no meio dos irmãos, no meio da igreja. Finalmente, o prêmio. Eu vou passar rapidamente. Falamos do alvo. O objetivo é essa noiva gloriosa. É que nós vençamos para que o Senhor tenha a sua noiva. Vençamos para que Ele alcance isso que Ele quer. Vençamos para que muitos outros sejam considerados vencedores conosco. Porque essa vida ela é perfume de Cristo e é vida para os que são da vida. Ela encoraja, ela edifica, ela move. E o Senhor alcança no meio da sua igreja aquilo que Ele deseja pela vida do vencedor. Há um prêmio para o vencedor. Paulo ambiciona esse prêmio. Ele diz em Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele fala para os coríntios: não sabeis que no estádio todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Que alcanceis a coroa incorruptível. E quando ele termina a sua carreira, lá em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, ele diz: a coroa da justiça me está guardada. E o Senhor dará essa coroa naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Meus irmãos, o vencedor será premiado e terá uma coroa. Muitos de nós talvez disséssemos com muita sinceridade de coração que para nós o suficiente vai ser estar com o Senhor. Nós não queremos outra coisa. Nós não desejamos outra coisa. Nós queremos estar perto dEle. Nós queremos ver a sua face. E se nós temos experimentado comunhão com Ele, isso é real para nós. Nós realmente desejamos. Mas, irmãos, o Senhor fala de um prêmio. Há um prêmio. E Paulo, ele como que nos incentiva a sermos ambiciosos para alcançar esse prêmio. Muitos ficam incomodados com esse assunto. Há muitos que dizem
Tudo é graça. E através disso, eles pensam que vai haver galardão, mas talvez vai ser a mesma coisa para todos. Todo mundo vai receber o prêmio. Todo mundo vai receber a recompensa. Não é isso que a palavra de Deus diz. Meus irmãos, em 1 João 2, versículo 28, o Senhor nos diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Irmãos, importa sim como nós vivemos depois de termos conhecido o Senhor. Como nosso irmão falou, existe a soberania divina em todas as coisas, mas nós somos responsáveis também em todas as coisas. É tudo por graça, sim. Tudo é por graça. A salvação é por graça, o crescimento é por graça, o prêmio é por graça, mas graça apropriada, graça que nós tomamos para nós. Temos nos apropriado? Temos tomado posse? Paulo diz a Timóteo: toma posse da vida eterna. Te apropria de todos os recursos que essa vida eterna te fornece. Essa é a graça. O Senhor diz: permaneçamos nele, lá em 1 João. Isso significa comunhão constante, mas também significa estar ocupado com os negócios do nosso Pai. Lá em Lucas 2,49, quando os pais do Senhor Jesus vêm procurá-lo, ele tinha 12 anos em Jerusalém, porque o perderam. Aquele era provavelmente o bar mitzvah do Senhor Jesus. E ele esteve no templo, e ele foi cativado por tudo que viu lá. Seus pais retornaram, achavam que ele estava com as demais crianças que acompanhavam a caravana, mas não estava. Voltaram assustados. Finalmente o encontraram no templo com os doutores e expressaram a sua ansiedade. E ele disse: mas vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Ou como alguns traduzem, Darby traduz assim: vocês não sabiam que eu devia estar ocupado com os negócios da casa de meu pai? Meus irmãos, com 12 anos, o nosso Senhor já tinha alcançado uma consciência da sua ocupação. Ele voltou a Jerusalém. Ele voltou em submissão a seus pais terrenos. Ele trabalhou ainda por 18 anos na carpintaria. Mas ele sabia, enquanto estava lá na carpintaria, que a sua ocupação era com os negócios do Pai. Nós temos algumas parábolas do Senhor. A parábola das minas e a parábola dos talentos. Uma em Lucas 19, outra em Mateus 25. Irmãos, ali o Senhor manda que nós negociemos. O Senhor nos deu das suas riquezas. E tudo que Ele nos deu, sejam talentos, sejam minas, né? As minas é uma mina para cada um, é a mesma coisa. Isso fala da vida de Cristo. Os talentos é diferente, alguns ganham mais, outros menos. O Senhor distribui segundo a capacidade de cada um. São os dons, as capacitações. O Senhor nos deu muitos recursos para que nós levemos adiante essa vida, essa carreira cristã, essa vida de conquistador. Ele quer que nós conquistemos para Ele. E nós conquistamos negociando, fazendo negócio com as minas, com os talentos, enquanto vivemos, para que eles deem fruto. A recompensa para isso, nós sabemos. Na parábola das minas, o Senhor fala
Aquele que obteve 10 minas, ganhou 10 cidades para administrar no reino do Senhor. O que ganhou 5, ganhou 5 minas. O outro, se tivesse ganhado mais uma, teria ganhado uma cidade. Mas ele escondeu o seu talento. Ele não negociou com o talento. Nós somos chamados a negociar. E quando nós negociamos, quando nós vivemos em torno dos negócios da casa do nosso Pai, isso vai redundar em recompensa. E essa recompensa é que quando vier o reino do Senhor, nós vamos participar desse reino. Aqui o Senhor faz uma ilustração terrena, como se o governo de cidades estivesse envolvido. Mas, irmãos, nós vamos participar de alguma forma, em comunhão com o Senhor, da administração dos assuntos da terra, se nós negociarmos com os talentos e com as minas. Apocalipse 2, os vencedores da igreja de Tiatira, eles vão reinar sobre as nações com cetro de ferro. Apocalipse 19 fala que é o Senhor que vai reinar sobre as nações com cetro de ferro. Ou seja, nós estamos sendo preparados para reinarmos com Ele sobre as nações, sobre cidades, sobre os assuntos desse mundo, durante esses 1000 anos em que o reino de Deus virá sobre essa terra e o Senhor Jesus reinará pessoalmente e nós reinaremos com Ele. Hoje nós estamos sendo preparados para isso. Então, irmãos, Primeiro Coríntios 3, 10 a 15, Paulo nos fala sobre o que cada um de nós está edificando hoje, sobre o fundamento que é Cristo. No versículo 12 do capítulo 3, ele diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, o ouro, ele fala da natureza de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus. Isso é o ouro das Escrituras. A prata, ela fala da obra redentora do nosso Senhor. As pedras preciosas, elas falam da disciplina do Espírito Santo. O ouro é a natureza de Deus, mas a prata fala da obra redentora, que tornou a natureza de Deus acessível a nós. Pedro diz que nós fomos feitos coparticipantes da natureza divina, por causa da obra redentora do nosso Senhor. E as pedras preciosas nos falam de que essa obra redentora do Senhor, ela é enraizada, efetuada em nós pela disciplina do Espírito Santo. As pedras preciosas são formadas no interior da terra ao longo de milhares de anos em altíssima pressão e calor. A disciplina do Espírito Santo na nossa vida, ela efetua a edificação e a manifestação da natureza divina, expressando a natureza divina em nós. Então, quando nós falamos em produzir obras de ouro, prata e pedras preciosas, meus irmãos, nós estamos falando da expressão da nossa vida diante do Senhor. Nós recebemos essa vida e nós permitimos, cooperamos para que essa vida crescesse em nós. Isso é ouro, isso é prata, isso são pedras preciosas. Então, nós não precisamos nos preocupar em entender se essa obra aqui
é ouro? Será que essa obra aqui é prata? Não, irmãos. Viva diante do Senhor. Creia nessa redenção maravilhosa. Permita que o Espírito Santo trabalhe essa redenção na sua vida. E aí você vai descobrir que, conforme fala lá em Efésios, no capítulo 2, você estará trilhando um caminho de boas obras. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Andamos naquelas boas obras já preparadas. Mas novamente, soberania de Deus, as obras já foram preparadas, mas nós temos que andar. Nós temos que ouvir o Senhor, nós temos que ter comunhão com o Senhor e andar nessas boas obras. E então, será ouro, prata e pedras preciosas. Se for nosso próprio, se for lavra da nossa mão, nossa iniciativa, nosso esforço, nossa ideia, nossa sabedoria, será madeira, feno e palha. A madeira é mais nobre, é mais dura, pode ser esculpida, né? Feno e palha já, né? Mas irmãos, ao fim, vai ser queimada igual, não tem valor eterno. Então, isso vai ter a recompensa. Ao final, nós seremos recompensados como aqueles que correram a carreira, que venceram e alcançaram o prêmio. Devemos ambicionar esse prêmio. Às vezes nós pensamos assim, puxa vida, eu não posso ambicionar o prêmio, né? Isso é uma coisa meio estranha para um cristão, né? O Senhor manda que nós ambicionemos. Hebreus 12:24 nos fala de Moisés, que quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Rotherham, traduzindo esse trecho na sua Bíblia enfatizada, ele diz assim: porque ele olhava adiante para a recompensa. Em Filipenses 3,14, Paulo mostra que ele tinha essa santa ambição. Ele prossegue para o alvo e para o prêmio da soberana vocação. Ele tem o alvo e tem o prêmio em vista. E nós devemos ambicionar esse prêmio. Mais adiante em Filipenses, irmãos, já estamos concluindo. Em Filipenses 4,14, Paulo fala sobre a oferta que ele havia recebido, as ofertas que ele havia recebido dos filipenses. E ele expressa sua gratidão, dizendo: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Meus irmãos, que visão! Paulo ambicionava o prêmio, ele queria o prêmio, mas ele também ambicionava o prêmio nos outros, e naqueles que o cercavam, naqueles que o serviam, e ele se alegrava quando ele percebia que por meio do seu ministério, de alguma forma o Senhor havia levantado circunstâncias em que a recompensa dos outros estava sendo depositada nas suas vidas. Crédito para vós outros. Assim devemos ser nós, no meio da igreja do Senhor. Queridos irmãos, essa é a carreira da fé. Vendo a agenda de Deus se cumprindo nos nossos dias, vendo que o programa de Deus se aproxima da sua conclusão, nós só podemos ter a certeza de que o programa de Deus para a sua igreja está também se concluindo. O programa de Deus para essa era, para as nossas vidas individuais, está se concluindo. Portanto, olhemos para Ele. Não fiquemos olhando para nós mesmos. Nos desembaracemos
de todo o peso, do pecado que tenazmente nos assedia. Olhemos para Ele. Quando nós olharmos para Ele, nós vamos ver o vencedor. E aí nós vamos entender o caminho do vencedor. E daí, olhando a Ele, não somente seremos transformados, mas nós receberemos o poder, a graça, a virtude para vivermos uma vida vencedora, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que o Senhor possa nos animar a correr a carreira, a olhar para o alvo e alcançar o prêmio. Vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos porque nos chamaste para tão grande esperança. Obrigado pelo teu propósito eterno. Obrigado, Senhor, porque não somente vieste nos salvar, nos livrar do juízo e nos dar vida eterna para sempre, mas tu nos deste uma vida para viver agora, uma vida real, uma vida de realeza. Tu nos chama para participarmos da tua obra, individualmente, corporativamente, para que tudo venha convergir em ti mesmo, Senhor, em nossas vidas, na igreja e nesse mundo. Ó Senhor, que grande chamamento. Senhor, nós queremos ser tomados de alegria, de convicção e de entusiasmo por este chamamento, Senhor, o chamamento para conquistar. Queremos prosseguir para aquilo, para o alvo, para aquilo pelo qual fomos conquistados, Senhor. Queremos olhar ao nosso redor e ver as coisas a conquistar no teu nome, não na nossa força, mas no teu poder que em nós habita pelo teu Espírito. Senhor, dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos visão, para que nestes dias do fim possamos conquistar tudo aquilo que ainda precisa ser conquistado, para que a tua noiva esteja ataviada e possa ser apresentada para ti. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pelo teu caminho. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém.